E disse-lhes, diga comigo, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todo mundo, de uma forma ou de outra, tem tido essa oportunidade. Todos. São muito poucas as pessoas que não têm tido essa oportunidade. Principalmente se falando vamos falar de nós aqui numa cidade como São José do Rio Preto. São raríssimas as pessoas que não têm tido essa oportunidade, mas nós não estamos falando simplesmente dessa primeira parte da leitura, porque essa primeira parte traz esse poder aqui, ó. Diga comigo, esses sinais acompanharão os que crerem. Diga aí, em meu nome expulsarão demônios. Estes sinais acompanharão quem? Em meu nome expulsarão demônios. Pode sentar os obreiros. Em meu nome expulsarão demônios. Tem gente que até diz assim, ó, eu detesto esse negócio de expulsar demônio. Você pode detestar, mas se você não aprender, você vai perder, você vai apanhar. Porque a atuação do mal, ela é das mais diversas formas. Cada pessoa é analisada profundamente, e o diabo trabalha para o que te atinge não me atinge. O que atinge você talvez não atinja a pessoa do lado. O que seja o teu ponto fraco talvez não seja o meu. E cada um é estudado minuciosamente. Cada um é estudado detalhadamente, porque o propósito do mal é destruição, roubar, matar e destruir. E foi nos dado poder, autoridade para expelir, para repreender, para desfazer todo tipo de atuação. E o que nos faz, primeiro, enxergar essa atuação, e segundo, fazer o que tem que ser feito. Essa palavrinha aqui debaixo do acompanharão. O que está escrito? Crer, os que crerem. Fé é crer, crer é fé. E quando você crê, quando você tem fé, você faz uso da palavra. Nós fazemos uso da palavra. Será que isso aqui está aqui escrito à toa? Aos que crerem, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O que é isso, falarão novas línguas, gente? O que é isso aqui? Fala para mim, gente. É lá, bispo, eu aprendi inglês, aprendi espanhol, fiz CCAA, e agora estou fazendo um pós. É isso, gente? Sim ou não? Hã? São dons do Espírito Santo, ou mais conhecido como o batismo no Espírito Santo. Passa, por favor. Diga comigo, pegarão em serpentes. Pegarão em serpentes. Nós temos falado que o diabo é tratado como a serpente, mas também, como nós temos meditado recentemente, existe também os que se fazem filhos do diabo, que se fazem serpentes, que vêm simplesmente para causar dano, simplesmente para prejudicar.
para fazer o mal. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, porque continuamente são preparados para nós venenos. Continuamente. Mas não faz mal. Diga comigo: e imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Puxa, quem não quer isso aqui, gente? Quem não quer esse poder? Esse doente pode ser você mesmo. Há momentos que nós oramos pelos outros, há momentos que nós oramos por nós. Esse doente pode ser você mesmo. Mas, voltando ao início, esses sinais seguirão quem? Seguirão quem? Aos que crerem. E aí isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé porque nós somos revestidos dessa autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Passa, por favor. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Diga comigo: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará o quê? Eu lhes dei autoridade. Autoridade foi dada. Através da nossa fé, nós tomamos posse dessa autoridade. Agora, de que serve uma autoridade se você não faz uso dela? Para que serve uma autoridade se você não faz uso dela? De que adianta uma autoridade se você não fizer uso dela? O diabo tem poder? Tem poder, foi dado a nós poder. O diabo tem autoridade? Não, ele tem poder. Autoridade foi dado a nós. Nós temos autoridade. Foi dado a nós a autoridade. E nós temos que fazer uso dessa autoridade em oração. E a todo momento no dia, da hora que você acorda até a hora que você vai deitar, se você não crer e você não estiver revestido dessa autoridade, fazendo uso dessa autoridade, você tem um poder, você tem uma autoridade, mas não faz uso dela e está sendo lesado. Porque há momentos que nós fazemos uso dessa autoridade em oração. Você percebe quando algo está acontecendo que não é normal. Você tem discernimento que o que está acontecendo há algo errado. E isso, por isso que a pessoa tem que ser espiritual, né? Eu posso citar aqui uma série de exemplos a você, que se você não tiver discernimento, você vai se dar mal, como pode estar se dando. Como é que se você não tem discernimento, uma atuação do mal, ela pode estar acontecendo literalmente em você. Há momentos que você está oprimido e não sabe por quê. Há momentos que você está triste e não sabe por quê. Há momentos que você está depressivo e não sabe por quê. Uma angústia toma conta do teu coração de uma forma absurda, você não sabe por quê. Há momentos que você está desequilibrado emocionalmente e não sabe por quê. Está com os nervos à flor da pele e não sabe por quê.
Alguns dizem, é os hormônios, como pode ser uma bela atuação maligna, porque a pessoa não tendo, ela vai agir carnalmente, ela vai agir naturalmente, porque ela não crê, então ela não faz uma oração por ela mesma, repreendendo essa opressão, repreendendo essa carga negativa, essa tristeza, essa angústia, essa irritabilidade, repreendendo a tua vida, toda essa atuação. Há momentos que está na pessoa do lado, você não entende, você começa a brigar com ela, o pau começa a torar um com o outro, aí só ofensas, palavras que ferem, que machucam, acusações, aos que crerem, e aí, cadê isso aqui, ó? E sobre todo o poder do inimigo, diga comigo, nada lhes fará dano. Tem coisas fazendo danos terríveis, há situações causando danos terríveis, quase que irreparáveis. Por quê? Para poder orar, seja para a pessoa que está do seu lado, seja por você mesmo, ou por uma situação, por um problema, tem que ter fé, e aos que crerem. Amém, pessoal? Quem está entendendo, por favor? Leva a sério isso aqui, senão você vai viver pedindo oração para os outros, e mesmo assim não vai resolver. Mesmo assim não vai resolver, porque você precisa ter esse discernimento. Foi dado a você, não foi dado simplesmente a mim, não foi dado simplesmente ao pastor, ao bispo, à bispa, foi dado a nós, aos que crerem. Você viu que foi dado aos que crerem? Aos que crerem. E essa autoridade é minha, é sua. Agora nós temos que fazer uso dela, porque senão não vamos discernir, não vamos entender. O papel do diabo é isso, ele nos pega na própria palavra, ele tenta nos pegar na própria palavra, e na falta de conhecimento da palavra, e é onde começa a causar dano. E às vezes nós estamos assim, mas por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus permite isso acontecer? Filho, eu lhes dei autoridade, eu lhes dei poder, por que você não faz uso? Porque muitas vezes nós estamos culpando a Deus, nós estamos responsabilizando a Deus. Cadê a sua fé para orar? Cadê a sua fé para repreender? Cadê a sua fé para dizer, cobras e escorpiões, o poder do inimigo não tem poder sobre a minha vida, isso não vai me causar dano, isso não vai me prejudicar, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, repreendo da minha casa, da minha família, do meu casamento, dos meus negócios, da minha vida financeira. Amém? Às vezes nós estamos cobrando a Deus e Deus está fazendo a mesma cobrança. Espera aí, você está cobrando de mim e eu estou cobrando de você, eu lhe dei autoridade, cadê? Eu te dei poder, cadê? Amém? Posso falar a verdade, gente? Principalmente se tratando de algumas situações pessoais, o orgulho não deixa a pessoa fazer isso. O orgulho não deixa. O orgulho não deixa a pessoa fazer uma oração por si mesma. O orgulho não deixa a pessoa fazer uma oração pela pessoa que está do lado. E aí cai na situação que eu acabei de pedir a você que repetisse: dor da mudança ou dor do fracasso? É uma escolha, porque isso aqui pesa a nossa responsabilidade. Eu lhes dei autoridade para pisar cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Se está causando dano, precisamos refletir, precisamos analisar profundamente se está causando dano. Talvez eu não estou canalizando a minha fé na direção certa, eu não estou fazendo uso da autoridade, eu não estou realmente agindo de maneira espiritual. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do grande
a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Sabe o que quer dizer isso aqui? Talvez soe muito estranho para muitos, mas por isso existe uma pressa, uma urgência do diabo em destruir o maior número de pessoas possível, porque já está selado, determinado qual será o seu fim. Ele já sabe o que vai acontecer com ele, por isso ele tem pressa em enganar o máximo de pessoas, em destruir a fé do máximo de pessoas, em tragar o máximo de pessoas possível, porque ele já sabe qual é o fim, ele já sabe qual é o final da história, já está registrado o fim, antecipadamente. Agora, ele vai nos causar dano se nós permitirmos, ele vai continuar nos roubando se nós permitirmos, porque aos que crerem em meu nome expulsarão, eis que vos dou poder, autoridade, e nada vos fará dano algum. Amém, pessoal? Passa, por favor. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Ouça, estou indo para Gênesis agora, tá, gente? Nós estamos falando de José e eu quero falar uma coisa importante. Eu falei de José há 3 semanas atrás. E hoje eu vou falar uma coisa importante sobre a história de José. Muito importante. Diga comigo, ouça um sonho que tive. Estávamos amarrados os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Deus deu um sonho a ele, ainda jovem. Aos 16, 17 anos, Deus deu um sonho a ele, e esse sonho era um sonho profético. Esse sonho é um sonho que se cumpriria, sonho profético se cumpre. Quando ele contou aos seus irmãos lhe disseram: então vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. O pai sabia que tinha algo mais. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Veremos então o que, gente? Você acha que o diabo trabalha diferente disso hoje?
O que ele estava tentando fazer aqui? Não só destruir os seus sonhos, matar os seus sonhos, matar o próprio José. É o que o diabo trabalha para fazer. Não só destruir os seus sonhos, fazer com que você não acredite em absolutamente nada, matar não só os seus sonhos, a sua vida. Por isso que há momentos que parece que a vida está completamente sem sentido, vira tudo um caos. E diremos que um animal selvagem o devorou, veremos então o que será de seus sonhos. Quando o seu senhor ouviu, estou pulando, tá? Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe dissera, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor, diga comigo, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O faraó mandou chamar, que foi trazido depressa do calabouço, e depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel, o selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. José era governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Diga comigo, vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos, e logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Está errado aí. Diga comigo, lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. Olha aqui, olha para mim, por favor. Nós pregamos recentemente sobre esse texto. Nós pregamos domingo e segunda-feira sobre Abraão. O Senhor dizendo: não temas, Abraão. Repita comigo: grande será a sua recompensa. Grande será a sua recompensa por confiar em mim. Grande será a recompensa por confiar na minha palavra, por crer na minha palavra. José teve um sonho dado por Deus. Depois que ele teve esse sonho, aconteceu uma sucessão de situações terríveis, tudo, se fosse olhar de forma humana, conspirando para que aquele sonho morresse dentro dele, para que ele deixasse de existir dentro dele, para que ele não esperasse absolutamente mais nada.
Quando ele teve o sonho, ele foi chamado de sonhador, e os seus irmãos tentou tirar a sua própria vida, tentou matá-lo, jogaram no buraco, tiraram do buraco, venderam para comerciantes. Os comerciantes levaram ele para o Egito. No Egito foi vendido como escravo. Como escravo, repita com a palavra comigo, e eu quero que você pense na profundidade dessa palavra. Diga comigo: como escravo, foi cabeça. Estava como escravo, mas foi cabeça. Estava muito distante de onde gostaria de estar, mas como escravo, cabeça. Porque como escravo, a Bíblia diz que aquele homem para o qual ele pertencia, aquele homem confiou tudo o que possuía nas mãos de José. José era o administrador de toda a sua riqueza. Ele não tocava em absolutamente nada, José administrava. A mulher daquele homem se interessou por José, tentou seduzi-lo, ele não cedeu à sua sedução. Ela arrumou uma situação e o acusou de assédio ou de tentativa de algo mais. Com aquilo, José foi lançado injustamente na prisão. Mas no cárcere, diga comigo, José foi cabeça. José, você leu comigo que Deus estava com ele, e para você que não conhece a história, ele se tornou um dos administradores do cárcere. Você está vendo como é que é? Às vezes a pessoa, ele está muito distante de onde gostaria de estar, mas aonde ele está, ele é cabeça. Aonde ele está, Deus é com ele. Ele estava muito distante de onde ele gostaria de estar, mas como escravo, ele foi cabeça, ele foi honrado, ele foi abençoado. Veio mais uma situação para matar a fé dele, ele foi parar no cárcere, mas no cárcere, Deus foi com ele, ele foi cabeça no cárcere também, e ele não perdeu a sua fé passando por todo esse processo. Foi tirado do cárcere e foi colocado nessa posição de honra que você leu comigo aqui. Foi colocado como governador do Egito, andando no segundo carro, no carro mais importante, vendendo alimento para toda a terra, um homem que tinha autoridades não só sobre o Egito, mas sobre tudo na sua época, de uma riqueza incomparável. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, ele disse. Lembrou-se então aquele sonho lá atrás, que foi dado por Deus, que tantas situações aconteceram para que aquele sonho morresse. José não perdeu a capacidade de sonhar e de esperar. Não tem referência nenhuma José murmurando, revoltado contra Deus, blasfemando ou duvidando do sonho que Deus havia dado a ele. Mostra ele fielmente passando por todos os processos, ainda que dolorosos. Só que eu quero frisar e deixar esse ponto importante. Foi como escravo? Escravo cabeça. Estava no cárcere? No cárcere cabeça. Por onde ele passou, ele foi cabeça. Aonde ele estava, ele foi cabeça. E foi tirado de lá para algo muito maior. Amém? Ele estava muito distante de onde gostaria de estar, mas estava na fidelidade, conseguiu reter a sua fé, foi honrado na posição que estava, e Deus foi trabalhando. Aliás, todo esse, que é a palavra correta de ser usada aqui, todo esse processo, repita comigo, processo. Todo esse processo era para colocá-lo aonde ele foi colocado aqui no final.
Amém? O diabo trabalha para isso, para matar os nossos sonhos. O diabo trabalha para nos envolver com tantas coisas que nos distraia e nós venhamos perder o foco daquilo que Deus colocou dentro de nós. Nos envolver com coisas menores, ou ele trabalha para que a gente perca a capacidade de crer, de esperar algo glorioso. Ele não perdeu o foco, ele não perdeu a capacidade de crer, ele não permitiu que aquelas situações matassem o seu sonho. Permaneceu fiel aonde estava. Aonde estava. Eu quero que você carregue isso com você. Você não está onde você gostaria, mas aonde você está, você pode ser grandemente honrado pelo Senhor. Aonde você está, você tem que ser cabeça. Nenhum de nós estamos aonde gostaríamos de estar. Nenhum de nós. Nós temos sonhos grandes. Nós não estamos aonde gostaríamos de estar. Mas aonde estamos, temos que ser honrados. Aonde estamos, temos que ser cabeça. E isso é uma preparação para coisas maiores. E a palavra que Deus está nos trazendo, de domingo para cá, Deus tem nos trazido uma sucessão de mensagens. Ele está renovando promessas e Ele está trabalhando, trazendo a nós, está nos mostrando que Ele quer fazer coisas muito grandes em nossas vidas. Ele está trabalhando para isso. É importante que você entenda isso. É importante que você não olhe para aquilo que você está vivendo nesse momento, para a sua situação atual, que você não perca a capacidade. Isso aqui é comunhão. Só não morreu dentro dele porque existia uma fé consistente, porque tudo que ele passou era para matar o seu sonho, mas existia uma fé muito consistente aqui dentro. E o ponto importante é que em todo o processo, como diz o texto, Deus foi com ele e por onde ele passou, Deus o honrou. Estava no cárcere honrado. Como escravo, cabeça, honrado. Aconteceram situações piores, mas esse processo era para coisas maiores e melhores. E ele entendeu isso. Tanto é que, posso dizer uma coisa a você? Olha para mim, por favor. A revelação que o fez sair da prisão só poderia ter acontecido de alguém que estava em plena comunhão com Deus. Entendeu ou não? Ele teve uma revelação de um sonho de Faraó, uma revelação que só ele pôde interpretar. E por que só ele? Porque estava em plena comunhão com Deus. No cárcere, mas em comunhão com Deus. Numa situação terrível, mas em comunhão com Deus. Longe de onde gostaria de estar, mas em comunhão com Deus. Talvez da Bíblia, vou falar eu, Bispo Maurílio, tá? A palavra que, talvez a mensagem que mais me motive é a história de José. Como assim, bispo? Porque 13 anos vivendo uma situação, não vou dizer terrível, porque a Bíblia diz que Deus era com ele, mas estando muito distante de onde gostaria de estar. 13 anos ele viveu até o dia que ele saiu do cárcere, 13 anos. Mas ele saiu do cárcere, dormiu uma noite no cárcere, no outro dia ele já estava saindo para coisas muito grandes. Isso significa que, olha como Deus é um Deus glorioso.
E Deus trabalha buscando a nossa fidelidade. Você pode estar numa medida até hoje. Pode ter estado numa medida até hoje. É como se amanhã completamente a tua história muda. A partir de amanhã tudo mudou. É uma outra etapa, é um outro ciclo. Até o 13º ano ele viveu uma realidade. 13º ano, após o sonho, ele saiu para uma outra realidade completamente diferente. Saiu do cárcere para governar o Egito. Está entendendo o que eu quero mostrar para você? Isso é motivador, por isso que vale a pena. Às vezes a pessoa não está vendo nada na vida dela. Ela não está vendo nada, mas ela sai daqui hoje, amanhã é uma outra realidade. Amanhã é outra vida. A partir de amanhã é um novo ciclo. Amém? Isso é muito motivador. Isso é muito forte. Por isso que nós devemos estar em comunhão com Deus, independente. Você deve colocar: eu estou muito distante de onde eu gostaria de estar, mas eu vou ser honrado, Deus vai ser comigo aqui. Deus está me preparando para coisas maiores, e eu sei que Deus vai me colocar em coisas muito maiores, por isso eu vou permanecer na fidelidade e renovando a cada dia os meus sonhos, porque, a exemplo de José, pode dormir no cárcere hoje e amanhã está governando. Governando o que, bispo? Não sei. O que você quer governar? O que você quer governar? O que você já sonhou? O que você já sonhou? Quais foram os seus sonhos? Muitos olharam para o sonho dele e chamaram de sonhador, riram, criticaram, mas o sonho era de Deus. Amém? O que você já sonhou? O que você já almejou? E se esse sonho foi colocado por Deus dentro de você? Se ele foi colocado por Deus, ele vai se cumprir. Se ele foi colocado por Deus, ele vai se cumprir. Quer as pessoas queiram ou não, quer pareça distante, ele vai se cumprir. Amém? E Deus está renovando isso para nós. Deus está renovando. Deus está nos fazendo novas promessas. Aliás, está renovando promessas antigas, e Ele está dizendo que Ele vai fazer coisas muito grandes na vida de muitos aqui, e agora, isso é futuro próximo. Amém? Fiquem em pé, por favor. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Tudo aquilo que nós vivemos, que não gostaríamos de viver, não olhe mais como uma luta, não olhe mais como uma tribulação, olhe como um processo. Olhe como um processo. Você vai dizer a você mesmo: não é uma luta, não é uma tribulação, é um processo. Processo de preparação. Quando ele estava administrando o patrimônio daquele que era o seu dono como escravo, ele estava passando por um processo que ele administraria futuramente coisas maiores. Mas era uma medida que estava ali sendo colocada nas mãos dele. No cárcere não foi diferente. No cárcere também foi um processo. Um processo. Deus o preparando, lapidando para coisas maiores. E o mais incrível, que eu não sei se eu estou conseguindo transferir como gostaria. Aquela foi a última noite que ele dormiu no cárcere. Saiu do cárcere para a glória, saiu do cárcere para a grandeza, saiu do cárcere para algo extraordinário.
Olha como Deus faz, olha como Deus trabalha. Mas sabe aquela palavra que Deus disse a Abraão: grande será a tua recompensa? Aqui na vida de José também. Grande será a tua recompensa, José. Grande será a tua recompensa. E realmente a recompensa foi grande, gloriosa, extraordinária. Há 3 semanas atrás nós trouxemos a mesma palavra, mas trouxemos numa direção um pouco diferente, mostrando que era um homem que podia estar com o coração amargurado, revoltado, cheio de desejo de vingança, esperando, não vendo a hora para poder se vingar de todos aqueles que fizeram tão mal a ele. Mas foi bem ao contrário. Quando aqueles chegaram até ele, ele disse: não estou em lugar de Deus. Eu não estou em lugar de Deus, e vocês bem que tentaram mal contra mim, porém Deus o converteu em bem, para fazer o que vocês estão vendo aqui hoje. Isso foi a palavra 3 semanas atrás. Deus só pode realizar aquela glória porque encontrou um coração limpo, um coração não cheio de vingança, de rancor, de ódio, de amargura, e fez toda essa glória na vida dele porque encontrou um coração limpo. Mas hoje nós estamos falando de algo, é você não perder a capacidade, não deixar que as lutas, os enviados do diabo, os usados pelo diabo, as situações que você tem vivido, mate o sonho que Deus colocou dentro de você. Colocar dentro de você que você pode estar bem distante de onde gostaria de estar, mas aonde você está, você tem que ser cabeça. Porque aonde ele estava, como escravo ele foi cabeça. Estava no cárcere por cabeça. Aonde ele estava, Deus o honrou. Deus estava com ele. E sempre encontrava, Deus fazia com que as pessoas olhassem para ele e vissem algo especial nele, e confiasse coisas que era necessário naquele momento que colocasse nas mãos dele. Então coloque dentro de você isso: aonde eu estou, eu vou ser honrado pelo Senhor. Na medida que eu estou longe de onde eu gostaria de estar, mas aonde eu estou, eu serei honrado, e eu vou subir os degraus, porque eu sei que Deus está me preparando para coisas maiores. Eu sei que Deus está me preparando para coisas grandes. Amém? Só que olha aqui para mim, volta aqui. Eu comecei a leitura com os que crerem. Os que crerem têm uma postura. Os que crerem usam o poder e a autoridade que o Senhor deu a você. E há momentos que você não vai resolver problemas, você não vai conseguir resolver problema nenhum com conversa, mas com oração você vai. Você não vai conseguir resolver situação nenhuma brigando, discutindo, atacando, criticando, reclamando, murmurando, mas com oração você vai. E há momentos que essa oração é oração usando a sua autoridade sobre o mal. Esse espírito, esse demônio que entrou para destruir a tua paz, para destruir o teu casamento, tua vida sentimental, tua vida financeira, para matar os seus sonhos, para destruir os seus sonhos, porque vai matando aos poucos. Vai matando aos poucos. Destrói uma área, daqui a pouco a pessoa fica fragilizada, destrói outra, fica um pouquinho mais fragilizada, vai para outra, a pessoa vai ficando sem sonhos, sem motivação. Espera aí, você não vai roubar nada. Foi me dada autoridade, eu uso a autoridade que foi me dada e te repreendo. Eu te repreendo da minha vida, te repreendo da minha casa, do meu casamento. Sai do meu casamento, eu te proíbo de tocar no que é meu. Amém? O Senhor nos deu poder sobre
todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Para pensar que de repente tem alguma coisa que está te causando dano, está te fazendo mal, mas também porque você está agindo de outra forma, não de forma espiritual, de maneira espiritual, em oração, usando a autoridade. Não adianta ficar discutindo, não adianta ficar com bate-boca. Há momentos que é você, a guerra é tua, é você com o causador do problema. É você com o causador do problema. Você sabe, às vezes quando eu falo sobre isso, gente, tem alguma coisa que eu falei aqui que você não leu comigo? Sim ou não? Não tem nada que eu não tenha falado aqui que você não leu comigo. E eu percebo que às vezes muitas pessoas ouvem, não sei se fica no será, ou se é bem assim. Você só vai saber se você colocar isso em prática. E quando você começar a colocar isso em prática, você vai ter os resultados mais surpreendentes. Inclusive, quando eu comecei falando sobre sentimentos, né? Angústia, tristeza, depressão, opressão, irritabilidade, sentimentos como esse. Se você nunca fez, experimente fazer a próxima vez que você estiver nesse momento. Faça uma oração forte por você mesmo e fale com cada um desses sentimentos, cada um dos sentimentos que você está no momento. Seja irritabilidade, nervosismo, essa angústia, essa tristeza. Faça uma oração forte, repreendendo cada uma delas da tua vida, repreendendo da tua mente, do teu interior, repreendendo. Eu rejeito em nome de Jesus. Eu não aceito esse sentimento, eu não aceito essa opressão, essa depressão, essa angústia, esse nervosismo, essa irritabilidade. Eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. Meus nervos estão à flor da pele, eu não aceito. Eu repreendo todo esse sentimento, em nome de Jesus, sai! E veja como você vai estar após essa oração. Veja como você vai estar após essa oração. Você repreendendo, você expulsando. E veja como você vai estar após essa oração, como você vai estar se sentindo. Você vai detectar que é como se você tivesse arrancado com as mãos. Você vai estar leve, tranquilo, em paz. Eis que vos dou o poder aos que crerem. Sabe por que muitos não fazem? Porque não crê. E depois, desculpa a sinceridade, tá? Tem aquelas pessoas que vivem dizendo: a minha fé é muito grande. Mas que tipo de fé? Fé é para ser colocada em prática. Fé ativa. Fé não é passiva. Fé é ativa. Ela não pode ser passiva. Ela é ativa. Nós colocamos ela em prática e vamos colhendo os resultados dessa fé. Porque a fé nos ensina como agir. A palavra nos ensina como agir. E nós agimos e colhemos os benefícios. Amém? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração.